Boa noite. Hoje eu irei falar um pouco sobre o Iluminismo. O Iluminismo foi um movimento intelectual que ocorreu na Europa no século XVIII e teve sua maior expressão na França, palco de grande desenvolvimento da ciência e da filosofia. Teve grande influência a nível cultural, social, político e espiritual. Também conhecido como Época das Luzes, foi o período de transformações na estrutura social na Europa, onde os temas giravam em torno da liberdade, do progresso e do homem. O Iluminismo foi um processo desenvolvido para corrigir a desigualdade da sociedade e garantir os direitos naturais do indivíduo, como a liberdade e a livre posse de bens. Os iluministas acreditavam que Deus estava presente na natureza e também no próprio indivíduo, sendo possível descobri-lo por meio da razão. Também é o nome que se dá à ideologia que foi sendo desenvolvida e incorporada pela burguesia da Europa, a partir das lutas revolucionárias do final do século XVIII. Apesar disso, o iluminismo não foi apenas um movimento ideológico, mas também um movimento político potenciado pela Revolução Francesa. O iluminismo é uma doutrina filosófica e religiosa preconizada no século XVIII, baseada na existência de uma inspiração sobrenatural. Alguns pensadores ficaram famosos e tiveram destaque por suas obras e ideias nesse período. São eles: John Locke. John Locke é considerado o pai do iluminismo. Sua principal obra foi o Ensaio sobre o Entendimento Humano, onde Locke defendia a razão, afirmando que a nossa mente é como uma tábua rasa, sem nenhuma ideia. Defendeu a liberdade dos cidadãos e condenou o absolutismo. Voltaire. François-Marie Henriette Voltaire destatou-se sobre críticas feitas ao clero católico, à inflexibilidade religiosa e à prepotência dos poderosos. Montesquieu. Charles de Secundat Montesquieu, em sua obra O Espírito das Leis, defendeu a tripartição de poderes: legislativo, executivo e judiciário. No entanto, Montesquieu não era a favor de um governo burguês. Sua simpatia política inclinava-se para uma monarquia moderada. Adam Smith. Adam Smith foi o principal representante de um conjunto de ideias denominado liberalismo econômico, o qual é composto pelo seguinte: o Estado é legitimamente poderoso se for rico. Para enriquecer o Estado, necessita expandir as atividades econômicas capitalistas. Para expandir as atividades capitalistas, o Estado deve dar liberdade econômica e política para os grupos particulares. A principal obra de Smith foi A Riqueza das Nações, na qual ele defendia que a economia deveria ser conduzida pelo livre jogo de oferta e de procura. O clima ideológico criado pelos iluministas tornou-se tão forte e difundido que vários governantes procuraram colocar em prática suas ideias. Sem abandonar o poder absoluto, procuraram governar conforme a razão e os interesses do povo. Iluminismo no Brasil. Os ideais iluministas, o fim do colonialismo, o absolutismo, o liberalismo econômico e a liberdade religiosa, estiveram presentes no Brasil e foram responsáveis pela Conveniência Mineira, em 1789, a Conjunção Fluminense, em 1794, a Revolta dos Alfaiates, na Bahia, em 1798, e a Revolução Pernambucana, em 1817. O iluminismo serviu de motivação para os movimentos separatistas do século XVIII no Brasil e teve uma grande importância no desenvolvimento político no Brasil.